Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje vamos dar continuidade à nossa catequese, nossa terceira aula, onde vamos falar do credo apostólico, como aquela primeira parte das 4 partes principais da doutrina cristã. Vamos recapitular. Primeira parte da doutrina cristã é o credo, segunda parte, o Pai Nosso, terceira parte, os mandamentos e a quarta parte, os sacramentos. Então vamos iniciar agora uma explicação sobre cada artigo do credo, que são 12. Então vamos para o primeiro artigo do credo, que é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio significa a palavra crer. Creio significa a palavra crer. Certeza de fé, aquilo que já falamos na aula anterior. E o que se propõe no credo não se deve examinar com curiosidade. Não se trata de uma questão de crer em uma opinião ou em algo que se apresenta, dentro do conhecimento humano. Porém, é um ato de fé sobrenatural, porque vem de Deus. Sobrenatural vem de Deus. Não basta crer para salvar-se, mas é preciso, além disso, confessar publicamente a fé, como diz São Paulo na sua primeira carta a São Timóteo, capítulo 6, versículos 11 a 12. Vamos ver o que é que diz então São Paulo na sua primeira carta a São Timóteo, no capítulo 6, versículos de 11 a 12. Mas tu, ó homem de Deus, foge desses vícios e procura com todo empenho a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e fizeste aquela nobre profissão de fé perante muitas testemunhas. Então observemos que São Paulo exorta São Timóteo a viver uma vida de santidade, buscando a caridade, a paciência, a mansidão e combater o bom combate da fé contra tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E assim sendo, como assim ele era feito na igreja primitiva, e até hoje nós fazemos a profissão de fé, que está diretamente associada ou ligada à prática desta fé. Mas nós cremos em quem? Em Deus. Excelência da fé. Crer em Deus é a excelência da fé. Diferença essencial entre conhecimento sobrenatural de Deus e o conhecimento natural que se pode ter a partir das criaturas. Ora, é uma diferença clara que o ato de fé em Deus é diferente daquilo que nós acreditamos por conta do que conhecemos a partir das obras criadas por Deus, da obra criada de Deus. Ou seja, o universo e tudo que nele contém. É preciso confessar que não há senão um só Deus, o qual é todo-poderoso, que criou o céu e a terra e todas as coisas que neles contém. Isto é, todo o universo. Então é preciso crer nesse único Deus, criador de todas as coisas, e que tem todo o poder. É Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas que contém no universo. Sabemos que há um Deus, porque a nossa razão nula demonstra, a fé nula confirma. Algumas vezes se dá nome de Deus a seres criados, mas impropriamente. A razão, ela é capaz, por via das coisas criadas, a compreender
né? Que para encontrar o sentido de tudo que existe, encontrar o sentido para o mundo criado, realmente deve-se chegar à conclusão, pela razão, de que tudo o que há tem um autor para isso, né? O universo não é obra do acaso, né? E muito menos esses elementos da natureza, os elementos, né, criados no universo, no mundo, no planeta Terra, não podem ser confundidos com o próprio Criador, como faziam os pagãos, não é? E confundiam os elementos da natureza, as forças da natureza, né? Os seres, né? Os astros, né? Do firmamento, como sendo divindades. Isto realmente foi, né, aquilo que nós chamamos de idolatria, onde se criava deuses falsos a partir da ideia de que as coisas criadas eram elas mesmas um Deus. E aí se tinha Deus diversos. Na própria mitologia grega a gente vai ver isso, na mitologia romana e assim por diante, egípcia, etc. Não é? Deus é Pai. Dá-se a Deus o nome Pai, porque é Pai, por natureza, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, isto é, do Filho, por ele gerado. Então, por que a Deus chamamos de Pai? Porque exatamente da sua própria essência gera a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho unigênito. Vamos tratar, né, com mais profundidade sobre esta realidade da geração do Filho de Deus, quando falarmos sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que está no segundo artigo do Credo. Então ele é Pai exatamente porque ele é o gerador, ou seja, aquele que gera a pessoa do Filho. Deus é Pai de todos os homens, de modo geral, e dos cristãos de modo especial. Porque toda obra criada, o autor desta obra é Pai. Como nós bem falamos a respeito de obras humanas feitas por determinados autores. O Pai da obra X, o Pai da obra Y e assim por diante. Assim também Deus, que fez todas as coisas, que criou do nada todas as coisas, ele é Pai Criador. Desse modo, criou também o ser humano e é Pai por ter criado o ser humano, né? Pai da criação. Mas o cristão, ele é filho de Deus de modo especial porque ele passa a ter uma relação, né, substancial com o Pai a partir de sua união com nosso Senhor Jesus Cristo, que se dá através do batismo, né? Então, nós somos a partir daí adotados e passamos a fazer parte da filiação divina. Essa filiação divina que é por natureza no Filho gerado por Deus, em nós é nos dada através dessa adoção, né? Então, por isso que os cristãos, de modo especial, é filho de Deus Pai. Pela graça do Santo Batismo, os quais, por isso, se chamam filhos adotivos de Deus. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade porque não procede de outra pessoa. Ele é o princípio da divindade. O Pai, ele não tem nenhuma outra pessoa que o anteceda. Ele é o princípio da divindade. Ele é o gerador da segunda pessoa. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade porque não procede de outra pessoa, mas é o princípio das outras duas pessoas, isto é, do Filho e do Espírito Santo. Quanto aos mistérios que se deduzem do Pai como pluralidades
com pluralidade de pessoas em Deus, não devemos examinar sutilmente o mistério da Santíssima Trindade. Não é assim com uma superficial análise, um superficial estudo sobre a Trindade, que vamos assim ter uma maior compreensão mais profunda dessa realidade, que é mistério de fé, e mesmo que com todo o conhecimento que possamos alcançar por graça dele, justamente por nos ter dado pela Santa Igreja, pela pregação dos santos apóstolos, pela sagrada revelação, é o conhecimento dele, o conhecimento desse mistério. Agora vamos falar dos atributos de Deus, que está inclusive no credo, Deus Pai Todo-Poderoso. Todo-Poderoso tem uma palavra que designa esta definição: onipotente. Deus, ele é onipotente, todo-poderoso, porque pode tudo. O que entendemos aqui com a palavra onipotente, diz-se que Deus, ainda que Deus seja onipotente, tudo pode, ele não pode pecar nem se enganar. Então, as duas únicas coisas que ele não pode, porque seria algo contra a sua própria natureza, que é perfeitíssima, santíssima, é pecar e se enganar, que são defeitos, E por ser perfeitíssima liberdade, ele não pode, em sua ação, errar, cometer defeitos, como, por exemplo, pecar. Logo, Deus não pode nem pecar e nem se enganar. Daí porque a onipotência é para aquilo que ele realmente tem como poder, enquanto Deus, de fazer tudo o que ele quiser a partir do nada, como fez, criando o universo, tudo que dele contém. Mas, contudo, ele não pode pecar, nem pode se enganar. O símbolo nos propõe só o de onipotente, embora existam outros atributos de Deus, o símbolo nos propõe só o de onipotente, porque os outros dois atributos, onisciente, onipresente, está de fato embutido nesse atributo da onipotência. Porque a onisciência significa que Deus sabe tudo. A onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares e que o próprio universo, com a sua dimensão gigantesca, não pode conter o próprio Deus, não pode reter Deus, não é? Então, ele é onipotente e os outros dois atributos estão contidos nesse. A onipotência não se atribui ao Pai de modo que não se diga também do Filho e do Espírito Santo. Por isso, nós vamos ver no credo niceno-constantinopolitano, que é mais extenso que o credo apostólico, ou no símbolo também de Santo Atanásio, Deus de Deus, luz da luz, tal Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. Onipotente é o Pai, onipotente o Filho, onipotente o Espírito Santo. Não são três onipotentes, mas um só, que é Deus, nas três pessoas divinas. Nós também podemos citar as 5 vias de São Tomás de Aquino, já que o próprio catecismo nos diz que Deus, que a fé, ela é também
por via da razão, né, que não se opõe ao fato de termos uma fé sobrenatural, a razão não está oposta a essa realidade da fé. Então, São Tomás de Aquino, nas suas 5 vias para demonstrar que é capaz pela razão o homem chegar ao conhecimento de Deus, né, nós também podemos assim corroborar com a fé nesse sentido, a partir do momento que nossa percepção racional é capaz de compreender que há, né, um autor para toda a realidade criada. São Tomás, então, disse que através, por exemplo, do movimento, né, de tudo que está em movimento, tem um impulsionador disso. Aristóteles, né, traz aquela figura do primeiro motor, né? Platão já falava também, como São Agostinho narra na sua obra Cidade de Deus, né, sobre a existência de um único Deus que deu origem a todas as coisas. Na verdade, não deuses, mas um único Deus, né? Então, já os filósofos gregos perceberam pela sua investigação racional aquilo que o catecismo nos diz, que é possível, né, pela via da razão também, termos como corroborar com essa certeza de fé, né? Criador do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Como e por que criou Deus o céu e a terra? O que se deve entender por céu e terra? O que se deve entender por criação dos céus espirituais, isto é, os anjos? A criação que se denomina céu e terra se entende como a criação de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ora, nós sabemos pela sã doutrina católica que antes de Deus criar o universo, ou ao mesmo tempo que tenha criado o universo, ele criou também o mundo espiritual, o mundo celestial ou o mundo angelical, ou seja, criou assim os anjos, não é? Santo Agostinho, no livro A Cidade de Deus, quando ele fala dos anjos, ele fala que muitos da opinião de que quando Deus diz lá no Gênesis, haja luz, né? E aí a luz foi feita, e é aí nesse momento que se atribui a criação do mundo invisível, do mundo espiritual, ou seja, onde na sua luz estão aqueles, né, que foram criados iluminados, né, que são os anjos. O que Deus criou não pode subsistir sem sua providência. Ou seja, nem no mundo espiritual dos anjos, no mundo angelical, nem no mundo humano, terreno, né, pode haver subsistência em si mesmo. Só Deus pode manter aquilo que Ele criou. Então, para que as coisas se mantenham, né, ou os anjos, ou os homens, é necessário estarem unidos a Deus. E quando se separa de Deus, então, essa capacidade que é dada por Deus de estar em graça, na luz divina, é perdida. Foi o que aconteceu com os anjos que se rebelaram contra Deus, se afastaram. Então, quando nós também nos afastamos, nós perdemos então a graça. E aí, em nós mesmos, não podemos subsistir para que tenhamos vida eterna. Não é? Não impede Deus, com sua providência, a ação das coisas criadas. Não impede Deus, com sua providência, a ação das coisas criadas. A obra da criação não se deve atribuir somente ao Pai, mas ao Filho e ao Espírito Santo.
Então, as três pessoas divinas participam, né, na obra da criação do universo e também no mundo espiritual dos anjos, dos céus, né, onde as realidades criadas existem, né? Passando agora para a realidade do mundo espiritual, onde nós poderíamos então falar um pouco sobre os anjos, que são, Santo Agostinho trata inclusive na sua obra Cidade de Deus, nós vamos perceber que os anjos são seres espirituais, dotados de inteligência, de vontade, e que foram feitos perfeitos em estado de graça, por natureza bons. Então, quando o anjo Lúcifer, ele enchendo-se de orgulho, de soberba, toma a iniciativa por vontade, de se afastar de Deus, de não obedecer a Deus, de se recusar, a adorar, nosso Senhor Jesus Cristo, quando esse assim se tornasse homem, e se submeter, por exemplo, a Nossa Senhora. Então, ele perde o estado de santidade, ele perde a graça, o que sustentava ele exatamente na condição de anjo bom. Então, não por natureza, mas por vontade, ele se tornou um anjo mau, porque Deus não cria o mal. Até mesmo os anjos que são hoje maus, eles têm uma natureza inicialmente criada boa. Por isso Deus deu a todos os anjos uma natureza de acordo com níveis diversos, de grandeza. Aí tem a hierarquia dos anjos no céu, mas a vontade e a decisão de permanecer unido a Deus é dele próprio, são deles, porque são dotados também de vontade, de inteligência e livre arbítrio. Então, vamos aqui encerrar o primeiro artigo do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e vamos, na próxima aula, tratar sobre o segundo artigo do credo, que é sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos agradecer a Deus por essa aula de hoje, pedir a Ele a sua proteção e a sua bênção. Que Deus Todo-Poderoso nos guarde, nos proteja, volva seu olhar para nós, nos dê a sua paz e se compadeça de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.